Hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de 30 mil reais por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico. Claro que não, porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas serem o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Esta pessoa que me processou, ela tem vários outros casos, como por exemplo, de conseguir na justiça licença maternidade horas. Ele se intitula um trans lésbico. Ele é um homem que se sente mulher, é casado com uma mulher lésbica, mas não tirou o seu órgão sexual masculino e possui uma filha. E também tem um outro caso dessa mesma pessoa que me processou, que foi até um salão de beleza e exigiu a profissional de fazer a sua sobrancelha. E a profissional disse, olha, eu sei fazer sobrancelha de mulheres e não de homens. E processou o salão de beleza. Afinal de contas, é homofobia, né? Você se recusar a fazer uma sobrancelha de um homem. Por que então que nós precisamos defender essa pauta? Porque no fim das contas eles não estão atrás de mim. Eles estão atrás de você. Porque se eles conseguem amordaçar, calar, tentar desencorajar um deputado que possui imunidade parlamentar, o que eles não irão fazer com você, pastor? O que eles não irão fazer com você, comunicador, jornalista, professor de escola bíblica dominical? O que ele não fará com os cristãos? Afinal de contas, nós temos posições bem claras. Eu não acredito que tenha 70 e tantos gêneros. Eu acredito que existe homem e existe mulher. Isso também será considerado transfobia? Dizer que eu discordo de um comportamento sexual é considerado agora homofobia? Eu sou um criminoso por isso? Então é necessário colocar na cadeia mais de 80% da população brasileira. Porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo. De que homem, por exemplo, deve ir ao banheiro masculino. De que a mulher deve ir ao banheiro feminino. Parece que nós temos que, de fato, fazer uma defesa da realidade óbvia, de que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão biológica. Mas hoje, de fato, aquilo que Chesterton dizia, de que um dia seria necessário, né, você desembainhar uma espada para poder provar que a grama é verde, temos que fazer hoje a mesma coisa. E não me envergonho por ter sido condenado a isso, afinal de contas, eu sei que aqueles que perseguem a verdade serão perseguidos por coisas injustas. Afinal de contas, o mundo que nós estamos vivendo, o Flávio Dino é negro. Se você chama o Flávio Dino de magro, é fake news. Se chama, por exemplo, ele de gordo, igual o Monark disse, aí é gordofobia. Decidam-se. Agora a realidade é o que, afinal de contas? Como que eu tenho que chamar cada um de vocês? Eu posso, por exemplo, deputado Messias, dizer que os meus adjetivos agora é lindo e maravilhoso. Quem não me chamar disso, eu irei processar. Quais são as consequências disso, Coronel Fraga, para a nossa sociedade? Quer dizer então que se um homem se auto-intitular uma criança e fizer sexo com uma criança, isso não será mais pedofilia? A discussão aqui, meus senhores, não é sobre homossexualidade. A discussão aqui é sobre o ativismo LGBT que tem tentado calar, tem tentado amordaçar qualquer um que se opõe. E talvez vocês possam pensar, mas isso está batendo no Nicolas porque ele fala. Mas, meus amigos, pode dizer algo para vocês? Um dia isso chegará na tua casa. Um dia isso chegará na tua igreja, porque afinal de contas, se um homossexual decidir ir na tua igreja, onde tem um banheiro masculino e feminino, e decidir que ele, que se sente um homem, deve ir em um banheiro de homem e entrar no banheiro de homem, você não pode abrir um ar contra isso. Caso contrário, a tua igreja, o teu pastor, será condenado por isso. Ou seja, não é que eles estão atrás de mim, eles estão atrás de vocês. O problema é que eu estou no meio do caminho com isso. Mas eu sei que nós vamos ter ainda muitos sacrifícios em prol da verdade. Mas, repito, as consequências do princípio
da ideologia de gênero e do ativismo LGBT são muito perigosos. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Isso é muito perigoso. Eu não posso fazer com que aquilo que eu me sinto seja um dever de obrigação para o outro. Caso contrário, uma pessoa que se sente um animal, uma pessoa que se sente uma criança, uma pessoa que se sente estar certo, você vai dizer o que? O contrário? Uma criança pode sim achar que um Papai Noel existe. Isso é reservado a ela, afinal de contas, ela é uma criança. A estrutura da realidade dela não está completamente formada. Mas nós, como adultos, precisamos defender a verdade. E não vai ser pressão de multa, não vai ser pressão de dinheiro que vai fazer com que eu pare de dizer a verdade. A verdade é que nós temos coisas muito bem definidas no mundo que nós vivemos. E a vontade de destruir o real é daqueles que vivem da mentira. E se um dia eles conseguem calar você de dizer que existe o certo e o errado, existe o bom e o mal, existe o homem e a mulher, eles também já, brevemente, vão conseguir destruir aquilo que você acredita que é verdade. Então eu deixo aqui o meu caso como um caso para o futuro, para dizer que um dia nós avisamos que isso iria acontecer e de fato está acontecendo. O ativismo LGBT homossexual não está preocupado com você, pelo contrário, porque a mesma foice e martelo que massacrou vocês, escravizou vocês lá em Cuba, hoje é utilizada para poder te usar como manobra eleitoral somente. Depois disso, vocês são descartados. As mesmas pessoas que defendem países onde se você esticar uma bandeira LGBT, você é morto, degolado, são bandeiras defendidas pela esquerda. Ou seja, não há do que se falar de que a esquerda de fato defende os homossexuais. Pelo contrário, Fidel Castro matava e perseguia homossexuais em Cuba. Então, eu quero aqui deixar bem claro que podem rir, podem esnobar, podem debochar, porque eu sou um defensor de fato da verdade e eu sei que aqueles que defendem a verdade possuem sacrifício. Então, não vai ser isso que vai me parar, simplesmente uma imposição monetária. Eu simplesmente estou aqui para poder representar as pessoas. E assim como diz Lutero, a paz se possível, a verdade a todo custo. Não são vocês que vão me fazer parar. Obrigado, Coronel Fraga.